Olá, meus amados! Hoje estamos aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre concordância verbal. E para entender este conteúdo, é muito importante prestar atenção a cada exemplo. Por isso, você pode, neste momento, pegar a sua lista de exercícios, aquela que você fez na aula anterior, que agora nós vamos fazer a correção e vamos comentar os exemplos, ok? Faça a concordância sublinhando o verbo correto de cada frase, como no exemplo 1. Então, na lista de vocês, eu já dei o exemplo 1 respondido. Faz ou faz em 20 minutos que estamos à sua espera? Faz. E por que ali o verbo fazer fica no singular? Porque o verbo fazer no exemplo 1, ele não está no sentido de ação, ele está no sentido de tempo. 20 minutos. Então, o verbo fazer no sentido de tempo, ele não vai para o plural, ele fica no singular. Na questão 2 aqui, no exemplo 2, havia ou haviam poucas vagas para o curso? É o verbo haver no sentido de existir. Quando o verbo haver aparece no sentido de existir, ele permanece no singular, por mais que aqui as vagas estejam no plural. Então aqui, verbo haver no singular, porque tem o sentido de existir, ok? Conhecido o resultado da votação, choveu ou choveram vaias. Neste caso, o verbo chover aparece no sentido figurado, por isso que ele vai aceitar o plural, ok? Não havia ou haviam vizinhos naquele deserto. Mais uma vez, o verbo haver está aparecendo no sentido de existir. Então, só para relembrar, verbo haver no sentido de existir permanece no singular. Exemplo 5. Havia ou haviam já 2 anos que não nos víamos. 2 anos, olha. Então, aqui o verbo haver está no sentido de tempo. Verbo haver no sentido de tempo fica no singular, ok? Havia já 2 anos que não nos víamos. Conheceram assim, fazia ou faziam quase 20 anos? Verbo fazer, sentido de tempo. Então, ele vai ficar no singular, fazia. Deverá haver ou deverão haver 5 anos que ocorreu incêndio? Aqui eu tenho o verbo haver com o seu verbo auxiliar. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Quando o verbo haver está no sentido impessoal, o seu verbo auxiliar, o seu verbo ajudante, ele também vai ficar no singular. Então, aqui, deverá haver no singular 5 anos que ocorreu o incêndio. Então, ali vai ficar no singular porque é tempo, ok? E é o verbo auxiliar do verbo haver. Se o verbo haver não aceita o plural, o seu verbo auxiliar também não vai aceitar no sentido de tempo, ok? Aqui faz ou fazem verões terríveis. Mais uma vez o verbo fazer no sentido aqui, ó, de tempo, né? Então, eu não vou colocar no plural, é no singular, tá? O verbo fazer só vai para o plural quando for uma ação. Eles fazem as tarefas em dia. Então, eles praticam a ação de fazer as tarefas. Então, quando for no sentido de ação, você coloca o verbo fazer no plural. Em outro sentido, de tempo, de clima, você não vai colocar, beleza? Vai fazer ou vão fazer 100 anos que nasceu o genial artista. Agora eu tenho o verbo fazer com um verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai sempre atender à regra do verbo principal. Se o verbo fazer no sentido de tempo não aceita plural, o seu verbo auxiliar também não aceita plural. Então, aqui fica no singular, vai fazer 100 anos. Começou a haver ou começaram a haver abusos? Mais uma vez, apareceu aqui o verbo haver no sentido de existir. Então, o verbo haver no sentido de existir não aceita plural. E o seu auxiliar também, aqui no 10, né? E o seu auxiliar também não vai aceitar o plural. Então, começou a haver abusos, tá? Não podem ou não pode haver rasuras neste documento. Temos aqui o verbo haver e agora o seu auxiliar. Se o verbo haver, no sentido de existir, não aceita plural, o seu auxiliar também não vai aceitar o plural. Pode haver rasuras, ok?
Haviam ou havia muitos anos que não vinha ao rio. Aqui está no sentido de tempo. Verbo haver no sentido de tempo, não aceita plural, fica aqui, ó, havia muitos anos, ok? Choviam ou chovia insultos entre os torcedores após o jogo. Choviam insultos, porque este verbo de chover na frase está no sentido figurado, que tinha muitos insultos. Então vai ficar no plural, choviam insultos. Talvez ainda haja ou hajam vagas naquela escola. Verbo haver no sentido de existir. Permanece no singular. Não é variável, permanece no singular. No exemplo 15, por cima do fogão deviam ou devia haver fósforo. Nós temos aqui o verbo haver no sentido de existir e o seu verbo auxiliar. Então, se o verbo haver no sentido de existir não aceita plural, o seu auxiliar também não aceita. Então, vai ficar devia haver fósforos. Exemplo 16. Fazem ou faz hoje precisamente 7 anos. Verbo fazer indicando tempo. Então, vai permanecer no singular. Faz hoje. Não pode haverem ou haver boas leis sem bons legisladores. Verbo poder auxiliar do verbo haver. Tá? Então, aqui, ó, o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir fica sempre no singular, ok? Haver boas leis. Vai ou vão haver grandes festas. Verbo haver no sentido de existir. O seu auxiliar não vai aceitar o plural, porque o verbo haver também não aceita plural no sentido de existir. Vai haver grandes festas. Nas fazendas, haveriam ou haveria alimentos frescos e baratos. Verbo haver no sentido de existir, fica no singular. Males inevitáveis não iam ou ia chover sobre mim. Iam chover. Por que aqui o iam vai para o plural? Porque ele está auxiliando o verbo chover no sentido figurado. Verbo chover no sentido figurado aceita plural. Se ele aceita plural, o seu auxiliar também aceita. Naquela época, tinha ou tinham muitos feriados religiosos? Tinha. Aqui o T está no sentido de existir, ok? Faz ou fazem 1000 anos? Verbo fazer indicando o tempo, não aceita plural, então faz 1000 anos. Vai ou vão haver desistências? Vai haver desistências. Aqui é o verbo haver no sentido de existir e o seu verbo auxiliar também não vai para o plural. Agora, você vai ter o acesso aos exercícios, vai responder e enviar a fotografia do seu caderno pelo Eclass, combinado? Um abraço e até a próxima!